Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas não conseguem entender o amor como sacrifício. Parece que o amor é oposto ao sacrifício. Ou seja, eu tinha uma amiga que morava na Itália há muito tempo, e mora na Itália até hoje, mas há muito tempo nós conversávamos, e essa senhora me dizia, padre, eu estou incomodando. Eu falava, não está incomodando, mas eu não quero ser um sacrifício para o senhor. Eu digo, mas desculpa, mas não tem problema. Quer dizer, conversar com uma pessoa, dar o atendimento a uma pessoa remotamente é um sacrifício. Eu tenho que ficar ali parado, parar tudo que eu estou fazendo, dar atenção para aquela pessoa. É um sacrifício, mas isso não significa que eu faça esse sacrifício com desgosto, contra a minha vontade, ou que isso seja oposto à caridade que eu tenha que ter com a alma dela. Não. Pelo contrário, porque eu tenho caridade com a alma dela, porque eu a amo sobrenaturalmente, eu me sacrifico por ela. E assim com qualquer pessoa que eu preciso atender, né? Então, por exemplo, ouvir confissões não é a coisa mais agradável do mundo. Você fica ali, naquela janelinha, e uma pessoa com a voz bem baixa começa a contar um negócio nos mínimos detalhes, e leva o tempo, e você tem que fazer uma energia psicológica para escutar aquela pessoa, para não perder nada do que ela diz. Quando ela sai, você está meio cadavérico, porque o nível de atenção que ela te demandou é muito grande. Então, psicologicamente, você fica exausto. Agora, isso não é contrário ao amor. Muito pelo contrário. Nós fazemos isso por amor, por um amor sobrenatural, por um amor que é, por assim dizer, a essência mesma do mandamento da caridade. O mesmo vale para o matrimônio. Só que as pessoas não entendem assim, as pessoas pensam assim: eu tenho que casar com uma pessoa com quem eu curta estar junto, com quem seja sempre legal estar junto, com quem eu vou viver uma espécie de paraíso, de história encantada. E o que acontece? Acontece que isso não existe. Isso é uma ilusão. Por exemplo, hoje se fala bastante sobre a compatibilidade entre os cônjuges. Será que o seu cônjuge é compatível com você? Será que ele é incompatível com você? Vamos fazer terapia para conseguirmos compatibilizar a nossa relação. Qual que é o problema disso? O problema é que uma das coisas mais impossíveis é que um homem seja compatível com uma mulher, do ponto de vista psicológico. As duas maneiras de ser não são idênticas. São psicologias, de certo modo, opostas. Mas, além disso ser impossível, seria extremamente indesejável. Por quê? Porque nós somos cristãos e nós precisamos ser desafiados todos os dias a combater os nossos defeitos. Ou seja, você se casou e não se agregou a um companheiro de crime, a alguém que será cúmplice de todos os seus defeitos. Portanto, para nós,
O fato de que o cônjuge demande de mim sacrifício, entrega, imolação, é altamente santificante, porque eu estou sendo tratado por Cristo através da disciplina conjugal. Esses dias, por exemplo, eu via um pequeno reel do Instagram de um casal, em que o rapaz dizia assim: quando um homem se casa, ele volta a ter 9 anos de idade. E aí ele ilustrava, ele diz: olha, se eu encontrar com os meus amigos na rua, e um deles falar para mim, vamos tomar uma cerveja, você pode ir? Ele vai dizer, espera aí que eu vou perguntar. E aí ele vai perguntar para a esposa, fala assim, olha, sabe aquele meu amigo, já tem tanto tempo que a gente não vê, que a gente não se cruza, que a gente não conversa, então, será que eu podia ir tomar uma cerveja com ele no sábado, na hora do almoço? Parece uma criança pedindo autorização à mãe. Por que é assim? E por que tem que ser assim, inclusive, né? Porque você tem um compromisso. Ou seja, quando Jesus diz do Evangelho que quem não for como criança não entrará no reino dos céus, isso também vale para o matrimônio, porque você aprende que você não pode fazer o que você quer. Você precisa sempre se reportar a outra pessoa. Isso se aplica a todas as circunstâncias da vida matrimonial. Você tem que ter consideração por aquela pessoa. Veja, uma das maiores graças que Deus me concedeu na minha vida foi não ter me casado. O celibato é um dom de Deus. Por quê? Porque o celibato traz uma leveza para a vida. Ou seja, eu entro em casa e não preciso dar atenção a ninguém. Literalmente, eu fico conversando com os meus pensamentos. Eu tenho uma liberdade interior e exterior um pouco maior. Se eu fosse casado, não podia ser assim. Você tem que chegar, você tem que perguntar, você tem que conversar, você tem que dar atenção, você tem que dar comida, você tem que fazer alguma coisa, você tem que cuidar, porque o casamento demanda essa entrega, e essa entrega comporta um peso. É por isso que não há casamento que fique em pé sem virtude. Porque paradoxalmente é isso, no Evangelho, quanto mais eu sou criança, tanto mais eu sou maduro. Ou seja, eu encaro essas demandas da vida conjugal de maneira positiva e não de mau grado. Por exemplo, existem homens que não amadurecem. Então eles casam e querem ter ainda uma certa vida de solteiros. Querem ter as suas amigas, querem ter as suas noites de futebol, querem ter os seus happy hours de trabalho, enquanto a sua mulher está em casa. Parece que ele está sendo mais adulto, porque ele tem mais liberdade, mas na verdade, ele é muito imaturo e não tem virtude, porque não compreende que o peso do casamento, o peso da responsabilidade assumida, conquanto comporte algo de sacrifício, é bom, é santificante, é sinal de responsabilidade e de amor. O mesmo vale para as situações mais corriqueiras. Quando, por exemplo, você precisa se esforçar para fazer algo contra a vontade, mas para o bem do seu cônjuge.
Esse sacrifício, às vezes, é muito difícil. Né? Sei lá, você tem que visitar a tia chata da sua mulher. Aí você pega 100 quilômetros de estrada para ver a tia chata e tem que se esforçar para não fazer cara feia, para ser simpático, para sorrir, para fazer aquilo com alegria, com generosidade, com dedicação. Isso é sacrifício. E esse tipo de sacrifício de amor demanda de você virtudes, ou seja, você tem que ter uma certa firmeza, uma certa capacidade de resistência. Você precisa, de alguma maneira, aprender a se negar, a dizer não ao próprio gosto, à própria vontade, a se deixar de lado. O mesmo em relação ao marido. Quando você, por exemplo, precisa, pelas circunstâncias, sei lá, dar atenção para aquele homem, porque ele está doente. O homem doente é o bicho mais carente do mundo. Vira um bebê de 6 meses, lá largado. Aí você tem que ir lá e fazer, e cuidar, e dar atenção, e se desdobrar, etc. É um sacrifício. É um sacrifício mesmo, mas é um sacrifício que é resultado do amor, que é uma característica do amor, que deve existir em todo o casamento cristão, que faz parte. Quando, por exemplo, eu renuncio no momento de tensão a ganhar a briga para não perder o cônjuge. Isso é muito importante.